E aí pessoal, beleza? Tô aqui hoje com o Mi True Wireless 2, o fone premium da Xiaomi. E vou mostrar para vocês o que ele faz, algumas funções, algumas configurações básicas, tá bom? Acompanhe. Então pessoal, antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal, aperta o sininho para receber as notificações e isso ajuda a gente demais nesse início, nesse começo do canal, para você receber algumas dicas, todos os vídeos novos, tá bom? Então vamos lá. Esse que é um fone premium da Xiaomi, ele de fato veio para ser um fone premium, tanto no design quanto na qualidade. Com relação aos outros fones de ouvido Bluetooth da Xiaomi, ele se conecta com Bluetooth 5.0 e o pessoal às vezes costuma comparar tanto a questão de preço quanto as funcionalidades e até o design com outros fones da Xiaomi como AirDots, AirDots S, AirDots 2, e não é o intuito, né, dele. Ele de fato ele veio para ser comparado com o AirPods, né, o iPhone da Apple, que a gente vai fazer um comparativozinho depois também aqui. E, enfim, ele veio para ser um fone premium, não um fone de entrada, um fone básico como os AirDots. Ele tem uma bateria de 5 horas de uso direto e mais 4 cargas que você vai conseguir aqui com a case dele. O carregamento por USB-C, vocês podem ver, tem um LED de indicação aqui na parte da frente, e a conexão dele é uma conexão individual de cada fone com o celular. Então você vai conseguir conectar de maneira mais estável, uma maneira melhor, por essa conexão ser individualizada de cada lado do fone com o celular. Ele se conecta tanto com Android quanto com iOS, então não tem problema se é iPhone ou se é Android, iPad, todos os sistemas operacionais ele se conecta. Não tem carregamento por indução. O tipo de fone dele é um tipo auricular, não é intra-auricular, então ele apenas se apoia na orelha, não é daqueles de borrachinha, então isso é um ponto muito positivo, muito confortável. Ele possui, não são botões, mas sim físicos, mas botões touchscreen nessa região de trás aqui, que a gente vai mostrar depois para vocês as principais funções. E o mais importante, ele é homologado pela Anatel aqui com a nossa loja. Você vai conseguir comprar ele com a garantia da Xiaomi, contando com todo o nosso suporte e a tranquilidade de estar sendo um fone, um produto adquirido do mercado nacional e respaldado. Na sua caixa vem o manual, cabo USB, né? Essa caixinha para os fones, basicamente isso mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês as configurações e ele conectando com os celulares. Então, como eu falei para vocês, ele se conecta tanto com Android quanto com iOS. Então, se você tiver iPhone, não tem problema, ele vai se conectar e vai funcionar tranquilamente. A única diferença é que com os aparelhos da Xiaomi e a partir do MIUI 12, ele vai conseguir fazer uma conexão e vai mostrar todas a carga tanto da case quanto dos seus fones diretamente aqui na tela, bem similar ao AirPods. Então isso é uma vantagem, mas é exclusivo para os aparelhos da Xiaomi. Mas isso não impede em nada de utilizar e de tá utilizando com os outros dispositivos, tanto o iPad quanto o iPhone da Apple. Então, quanto às suas funcionalidades, quando você coloca apenas um lado, ele vai funcionar mono e com todas as funções da mesma forma. Quando você coloca os dois lados, ele conecta os dois lados e funciona de maneira estéreo. Você pode observar aí na tela que ele toca dos dois lados. Ele possui um sensor de proximidade, então ao você retirar, ele pausa automaticamente a música, e ao você colocar, ele vai voltar a música de maneira automática. Como a gente falou também, ele possui aqui a função botão touchscreen. Então ao você dar 2 toques, ele pausa, 2 toques ele retorna, e do lado direito, e 2 toques do lado esquerdo ele aciona o assistente virtual, no meu caso a Alexa. Então pessoal, como eu falei, de maneira similar ao AirPods da Apple, ele vai aparecer na tela do seu smartphone. Quando apenas você abrindo a caixinha, ele já mostra na tela do seu smartphone as opções
de bateria, né, a carga de cada um dos fones individual e da case. Então, como eu falei, ele se conecta com Android e com iOS. Então, como eu falei, vocês podem conectar ele com o iPhone, com o iPad. Eu vou mostrar para vocês a conexão deles, Mi True Wireless Basic 2. E conectando, ele vai obedecer todas as funções da mesma forma. Tanto a parte de play, pause, assistente, o sensor de proximidade, tudo. Então ele já aparece aqui, vocês podem ver, nós podemos clicar e ele se conecta da mesma forma. Então colocando de um lado só, ele vai soltar a música e vai aparecer aqui. Tirando ele, ele vai pausar da mesma forma e voltando ele para o ouvido, ele volta automaticamente a música. E colocando o outro lado, ele vai passar o som para estéreo e já vai sincronizar de maneira automática e pausar também da mesma forma quando vocês tirarem, né? E voltar a música de maneira automática. Da mesma forma, 2 cliques ele pausa, 2 cliques ele volta e 2 cliques ele chama o assistente, no caso a Siri. Também vale para chamadas, 2 cliques você consegue atender ou negar a chamada e desligar também a chamada. Uma outra questão muito importante, pessoal, eles possuem 2 microfones, não só esse na parte de baixo, você pode ver um orifício, quanto um outro microfone aqui na parte de trás que tem a redução dos ruídos ativo durante a chamada. Então não é durante a música e tudo, apenas durante as chamadas, e isso traz uma qualidade para a chamada muito boa, E para você saber diferenciar, saber olhar se esses fones são de fato adquiridos no mercado nacional, contando com a garantia e selo da Xiaomi, homologados no mercado nacional, todos os fones adquiridos no mercado nacional, eles têm tanto na case, nessa parte de cima, o selo da Anatel, a laser não sai, quanto nos fones, bem pequenininho, você pode observar que ele também é gravado em todos os 2 fones, você consegue observar esse selo da Anatel, confirmando que esse é um fone adquirido e homologado no Brasil, contando com todo esse respaldo para vocês. Então é isso, pessoal, esse foi o comparativo desses que são os fones da Xiaomi que de fato se comparam com os da Apple, tanto em questão de usabilidade quanto em questão de design e funcionalidades. Você vai conseguir pagar aí de 3 a 4 vezes, 3 vezes a 4 vezes mais em conta nesse fone. Questão da qualidade do som, eles entregam uma qualidade excelente em médios e agudos, principalmente. Graves não é o forte dele, ele não vai ter graves tão acentuados igual uns fones de melhor qualidade, alguns outros fones, mas são fones excelentes, com a qualidade muito boas, tamanho bem similar, bem parecido e um design bem similar. Tá bom, pessoal?